O Christ, whose mercy like a river flows in Christ. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Pela graça de Jesus, nós recebemos vida e saúde para vivenciarmos o dia de hoje. A nossa leitura de hoje será em 1 Crônicas, capítulos 27, 28 e 29. Assim estaremos também terminando o livro de 1 Crônicas. Vamos iniciar então 1 Crônicas 27. Esta é a relação dos filhos de Israel, chefes de famílias, comandantes de 1000 e comandantes de 100 homens, oficiais que serviam na supervisão das divisões do exército que dedicavam-se ao serviço militar mês a mês. Durante o ano, cada divisão era formada por um contingente de 24.000 homens. À frente da primeira divisão, designada para o primeiro mês, estava Jazobeão, filho de Zabidiel. Ele era um dos filhos de Pérez e o chefe de todos os oficiais do exército, para servir durante o primeiro mês do ano. À frente da divisão do segundo mês foi designado Dodai, descendente de Aoi. Miclote era o líder da sua divisão, que contava com 24.000 soldados. O terceiro comandante do exército destacado para servir durante o terceiro mês do ano foi Benaia, filho do sacerdote Joiada. Ele era chefe da sua divisão de 24.000 soldados. Este é aquele Benaia, homem ilustre e corajoso, guerreiro, chefe do famoso batalhão dos 30. Seu filho Amizabade ficou com a responsabilidade de comandar sua divisão. O quarto, designado para o quarto mês, foi Azael, irmão de Joabe. Seu filho Zebadias foi o seu sucessor. Havia 24.000 soldados em sua divisão. O quinto, para o quinto mês, foi o comandante Samute, o israelita. Sua divisão contava também com 24.000 soldados. O sexto, para o sexto mês, foi Ira, filho de Iqueis, de Tecoa. Era responsável por uma divisão de 24.000 soldados. O sétimo, para o sétimo mês, foi Elês, de Pelom, descendente de Efraim. Era responsável por uma divisão de 24.000 soldados. O oitavo, designado para o oitavo mês, era Sibecai, de Uzate, da família de Zerá. Era responsável por uma divisão de 24.000 soldados. O nono, designado para o nono mês, foi Abiezer, de Anatote, da tribo de Benjamim. Era responsável por uma divisão de 24.000 soldados. O décimo, designado para o mês 10, era Maarai, de Netofate, da família de Zerá. Era o responsável por uma divisão de 24.000 soldados. O 11º, designado para o 11º mês, era Benaia, de Piratom, descendente de Efraim. Era responsável por uma divisão de 24.000 soldados. O 12º, designado para o 12º mês, foi Eudai, de Netofate, da família de Otoniel. Havia igualmente 24.000 homens guerreiros em sua divisão. Estes foram os líderes das tribos de Israel: de Ruben, Eliezer, filho de Zicri; de Simeão, Cefatias, filho de Maacá; de Levi, Asabias, filho de Quemuel; de Arão, Zadok; de Judá, Eliú, irmão de Davi; de Issacar, Onri, filho de Micael;
De Zebulon, Ismaías, filho de Obadias. De Naftali, Jeremote, filho de Aziel. Dos descendentes de Efraim, Oséias, filho de Azazias, da metade da tribo de Manassés. Joel, filho de Pedaías. Da outra metade da tribo de Manassés, em Gileade, Ido, filho de Zacarias, de Benjamim. Jaziel, filho de Abner. De Dan, Azareel, filho de Jeroão. Foram esses os líderes das tribos de Israel. Davi não fez o recenseamento dos que tinham 20 anos para baixo, porquanto Yahvé dissera que multiplicaria o povo de Israel como as estrelas do céu. Joabe, filho de Zeruia, começara a contar os homens, mas não conseguiu concluir o censo, porque a ira divina caiu sobre Israel, e o resultado não pode ser registrado nos apontamentos históricos do rei Davi. Asmavete, filho de Adiel, era o responsável pelos tesouros do rei, e Jonatas, filho de Uzias, pelos tesouros dos campos, cidades, povoados, aldeias e torres de sentinela. Esri, filho de Quelube, era encarregado dos trabalhadores do campo que lavravam a terra. Simei, da cidade de Ramá, estava responsável pelos vinicultores e suas vinhas. Zabdi, de Sifá, estava encarregado do vinho, que era armazenado em tonéis nas adegas. Baal-Anã, da cidade de Gederá, era o responsável pelas oliveiras e pelas figueiras bravas, cultivadas entre a planície costeira e as montanhas. E Joás estava encarregado do fornecimento de azeite. Sitrai, de Saron, estava encarregado do gado, que pastava em Saron. Safate, filho de Adilai, estava encarregado dos rebanhos nos vales. Obil, o ismaelita, era encarregado dos camelos, e Gedias, da cidade de Meronote, estava encarregado dos jumentos. Jaziz, o agareno, era o responsável pelo manejo das ovelhas. Todos esses eram encarregados de administrar os bens do rei Davi. Jonatas, tio de Davi, era conselheiro, homem sábio e também escriba. Ele e Jeiel, filho de Aquimone, serviam aos filhos do rei. Aitofel era conselheiro do rei. Uzai, o arquita, era amigo do rei. Aitofel foi sucedido por Joiada, filho de Benaia, e por Abiatar. Joabe era o general dos exércitos do rei. 1 Crônicas, capítulo 28. Davi congregou em Jerusalém todos os líderes do povo de Israel, os chefes das tribos, os capitães das divisões a serviço do rei, os comandantes de 100 e de 1000 soldados e os administradores de todos os bens e propriedades do rei e de seus filhos, como também os oficiais, os homens ilustres e todos os guerreiros mais corajosos e valentes. Então o rei Davi se colocou em pé diante de todos e proclamou em alta voz: Ouvi-me, irmãos meus e povo meu. Eu tinha o propósito de construir um templo de repouso para a Arca da Aliança de Yahvé, nosso Senhor, e para o estrado dos pés de nosso Deus, e fiz os preparativos para edificá-lo. Entretanto, Deus me advertiu dizendo: Tu não construirás nenhum edifício em homenagem a Yahvé, meu nome, porque és homem de guerra e em tua violência derramaste muito sangue humano. Contudo, Yahvé, o Deus de Israel, escolheu-me dentre toda a casa de meu pai para ser rei em Israel
por toda a eternidade, porquanto escolheu Judá por príncipe, e da tribo de Judá escolheu minha família, e entre os filhos de meu pai foi da sua vontade fazer-me rei sobre todo o povo de Israel. E dentre todos os muitos filhos que me deu, o Senhor escolheu Salomão para sentar-se no trono de Israel, os meus pátios, o reino de Yahvé. Ele me declarou: teu filho Salomão construirá a minha casa e os meus pátios, porque eu o escolhi para ser meu filho, e eu serei seu Abba, pai e mestre. Estabelecerei o seu reino para sempre, se ele perseverar em cumprir os meus mandamentos e as minhas orientações, como o faz no dia de hoje. Portanto, agora é à vista de todo o Israel, a comunidade de Yahvé, o Senhor, e diante de nosso Deus, que nos ouve e contempla. Observai e buscai todos os decretos do Senhor vosso Deus, para que possuais esta boa terra, e a deixeis por herança a vossos descendentes por toda a eternidade. E tu, meu amado filho Salomão, reconhece o Deus de teu pai, e serve-o de coração íntegro e com toda a disposição da tua alma, porque Yahvé, o Senhor, examina profundamente todos os corações e conhece as mais íntimas intenções da mente. Se o buscares, tu sempre o encontrarás, mas se o desprezares, ele te rejeitará eternamente. Agora, pois, toma cuidado, porque o Senhor te escolheu para construíres uma casa que lhe sirva como santuário. Portanto, sê forte e realiza a obra com o melhor das tuas mãos. Em seguida, Davi entregou a seu filho Salomão a planta do pórtico do templo, dos seus edifícios, dos seus depósitos, dos andares superiores e de todas as salas e do lugar do propiciatório. Da mesma forma, deu-lhe o modelo de tudo que o Espírito de Deus havia falado em seu coração, sobre os pátios do templo do Senhor e de todas as salas ao redor, acerca dos depósitos dos tesouros da casa de Deus e dos depósitos das ofertas sagradas. Entregou-lhe também as instruções quanto às divisões dos sacerdotes e dos levitas e sobre a execução de todas as tarefas na casa de Yahvé e os utensílios que seriam utilizados. Especificou até o peso do ouro que deveria ser utilizado na fabricação dos utensílios de ouro do templo, bem como para todos os utensílios sagrados de cada espécie de uso e serviço, o peso da prata para todos os utensílios de cada espécie de uso e serviço, o peso para os castiçais de ouro e suas lâmpadas, e o peso da prata para os castiçais de prata, para cada castiçal e as suas lâmpadas, segundo o uso de cada castiçal. O peso de ouro para as mesas dos pães consagrados, os pães da preposição para cada mesa, como também da quantia de prata necessária para a fabricação das mesas de prata, e o ouro puro para os garfos, as bacias e os jarros, para as taças de ouro, o peso para cada taça, como também para as taças de prata, o peso para cada taça, e para o altar do incenso sagrado, o peso de ouro refinado, como também o ouro para o projeto do carro dos querubins que cobririam a arca da aliança de Yahvé, com suas asas estendidas. Então disse Davi a Salomão: tudo isso me foi revelado pela mão de Yahvé, o Senhor, por escrito, e Deus me deu entendimento para executar todos os seus desígnios e projetos. E concluiu: sê forte e destemido, e realiza com disposição toda a obra que está diante de ti. Nada temas,
nem desanimes jamais, porquanto Yahvé, o Senhor Deus, meu Deus, é contigo, nunca te abandonará, nem se afastará de ti, até que seja terminada toda a obra de construção da casa de Yahvé, o templo do Senhor. Os grupos dos sacerdotes e dos levitas estão prontos para todo o trabalho que se fizer necessário no templo de Deus. Todo homem sadio, bem disposto e habilidoso em todos os ofícios e tipos de trabalho estará contigo para servi-lo em toda a obra. Eis que os chefes, os líderes e todo o povo de Israel obedecerão a todas as tuas ordens. 1 Crônicas, capítulo 29. O rei Davi disse mais a toda a assembleia: Deus escolheu meu filho Salomão e ninguém mais para essa missão. Contudo, ele é jovem e inexperiente para realizar uma obra tão majestosa, pois esse palácio não é para homens, mas para servir como casa de Yahvé, nosso Senhor Deus. Com todas as forças, eu prepararei para o templo do meu Deus todo o ouro para as obras de ouro, prata para as de prata, bronze para as de bronze, ferro para as de ferro, e todo o suprimento da melhor madeira para as de madeira, assim como pedras de berilo, ônix, de engaste, de ornato, pedras de várias cores, turquesas, todo tipo de pedras preciosas e muito mármore. Além disso, pelo amor que dedico à casa do meu Deus, quero neste momento doar do meu tesouro pessoal ouro e prata para a edificação do templo do meu Deus, afora tudo quanto já destinei como oferta para o templo do santuário. Eis, portanto, que ofereço 105 toneladas de ouro puro de Ofir e 245 toneladas de prata refinada para o revestimento das paredes da casa, para os trabalhos em ouro e em prata e para todos os objetos de arte produzidos pelos artesãos. Agora, quem hoje está igualmente disposto a ofertar suas dádivas a Yahvé, o Senhor? Então os chefes das famílias, os líderes das tribos de Israel, os comandantes de 1000 e de 100 e os oficiais encarregados da obra do rei deram do que possuíam com generosidade e alegria para os trabalhos de construção do templo de Deus, e eles doaram 175 toneladas de ouro e 10.000 moedas de ouro, 350 toneladas de bronze e 3.500 toneladas de ferro. Todos quantos possuíam pedras preciosas, semelhantemente, ofertaram-nas ao tesouro da casa de Yahvé, cujo responsável era Jeiel, o Gersonita. Todo o povo muito se alegrou diante da atitude do rei e de seus líderes, porquanto entregaram essas ofertas com alegria, generosidade e pureza de coração a Yahvé, o Senhor. E o rei Davi, de igual modo, ficou extremamente satisfeito. Então, na presença de toda a comunidade, Davi bendisse a Yahvé, declarando: Ó Senhor, Deus de nosso pai Israel, bendito és tu, de eternidade em eternidade. Ó Senhor, tua é a grandeza, o poder, a glória, a vitória e a majestade, porque tudo quanto há no céu e na terra a ti pertence. Ó Senhor, o reino é teu e tu governas soberano sobre tudo e todos. A riqueza e a honra vêm de ti. Tu dominas sobre todas as coisas. Em tuas mãos residem toda a força e o poder.
Na tua destra há dignidade, consolo e encorajamento que todo ser humano carece. Agora, portanto, nosso Deus, rendemos-te graças e louvamos o teu glorioso nome, Yahvé, ó Senhor. Entretanto, quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente e com tanta alegria como estamos fazendo? Ora, tudo vem de ti e nós tão somente entregamos a ti do que é teu. Diante da tua presença, somos estrangeiros e forasteiros, como nossos antepassados. Os nossos dias na terra são como uma sombra, sem esperança alguma. Ó Yahvé, nosso Deus, toda essa riqueza que doamos a fim de construirmos uma casa em honra ao teu santo nome, vem das tuas próprias mãos, e todo esse tesouro pertence a ti, Deus meu. Eu sei muito bem o quanto tu mergulhas em nossos corações. Sonda-os e que te agradas da justiça e da integridade. Na sinceridade da minha alma, ofereci voluntariamente todas essas riquezas, e agora vi com imensa satisfação que o teu povo, que se encontra aqui, igualmente ofereceu dos seus bens com generosidade e alegria. Ó Yahvé, Senhor Deus de nossos pais, Abraão, Isaque e Israel, conserva toda a eternidade no coração do teu povo esta generosidade e estes pensamentos justos, e encaminha o coração deles para ti. Dá a meu filho Salomão um coração sincero e honesto, a fim de obedecer aos teus mandamentos, aos teus decretos e aos teus princípios, para que possa edificar este templo, para o qual reuni todos os recursos necessários. Então Davi declarou a toda a comunidade: bendizei, pois, a Yahvé, o Senhor vosso Deus. E toda a assembleia bendisse a Yahvé, Deus de seus antepassados, e ajoelharam-se em sinal de plena adoração e dedicação ao Senhor Deus e perante o rei. No dia seguinte, prepararam e ofereceram sacrifícios diante de Yahvé, e lhe apresentaram em holocausto 1000 novilhos, 1000 carneiros e 1000 cordeiros, acompanhados de libações, as ofertas derramadas e muitos outros sacrifícios em favor de todo o povo de Israel. Naquele dia, todos comeram e beberam com grande alegria em seus corações, na presença de Yahvé, o Senhor. E pela segunda vez proclamaram Salomão, filho de Davi, rei, ungindo-o diante de Yahvé como governador soberano do povo, e Zadok como sacerdote. Assim Salomão foi assentado como rei no trono do Senhor, sucedendo a seu pai, o rei Davi. E Salomão muito prosperou, e todo Israel lhe foi submisso. Todos os chefes, líderes e mais nobres guerreiros, bem como todos os filhos de Davi, prometeram absoluta lealdade e obediência ao rei Salomão. À vista de todos os filhos de Israel, Yahvé engrandeceu sobremaneira a Salomão e concedeu-lhe um reino de um esplendor e um poder jamais conhecido por nenhum dos homens que reinaram antes dele sobre Israel. Assim Davi, filho de Jessé, reinou sobre todo Israel. A duração do seu reinado sobre o povo de Israel foi de 40 anos. Reinou 7 anos em Hebrom e 33 em Jerusalém. Ele faleceu feliz e realizado, em boa velhice e vida longa, cercado do respeito de todos, grande honra e muita riqueza. E Salomão, seu filho, assumiu o trono em seu lugar. Os atos do rei Davi, desde os primeiros até os derradeiros, estão todos registrados por escrito nas crônicas
do profeta Samuel, o vidente, nas crônicas do profeta Natã e nas crônicas de Gade, o vidente, incluindo todos os detalhes sobre o seu reinado e com todas as provações pelas quais teve de passar, assim como Israel e todos os reinos das terras. Assim terminamos a nossa leitura do mês do livro de 1 Crônicas e na próxima semana nós recomeçaremos a nossa leitura em 2 Crônicas, capítulos 1, 2 e 3. Eu aguardo você para essa leitura, se assim o Senhor nos permitir. Um abraço, que Deus te abençoe. By every lash and by every thorn-crowned pain, thy sacrifice has cleansed my soul from stain. O Lamb of God, on cross exalted high, for us you bore the weight, for us you died. Thy mercy's breath no mortal tongue can tell. Your grace extends wherein the shadows dwell. In wondrous love, my soul now finds its rest. Um abraço para você.